Olá, estamos ao vivo novamente e eu vim aqui agora, para dividir uma palavra com você. E há alguns dias eu tenho pregado algo muito importante. Eu falei sobre o Josué, que Josué ele cometeu um erro e por ele ter cometido esse erro, o Senhor Deus ele não pôde cumprir uma promessa na vida dele. Se você olhar Josué capítulo 1, versículo 5, você vai ver Deus falando para ele que ele nunca seria derrotado e que Deus nunca o abandonaria. Da mesma maneira que Deus se comportou com Moisés, Deus se comportaria com ele. Mas Josué fez algo que acabou impedindo Deus de cumprir essa promessa na vida dele. O que é que ele fez, pastor? Ele foi para uma batalha, venceu a batalha maravilhosamente. Deus havia dito que não deveria se tocar no despojo, que o despojo era amaldiçoado. Isso lá em Jericó. Aí ele faz algo muito bom. Ele manda os espias ir até Ai. Isso é bom. Espiou a terra, analisou a terra, para poder fazer estratégia de batalha. Tudo perfeito. Só que ele cometeu um erro muito grave. Qual é, pastor? Ele ficou na palavra do homem. Quando trouxeram um relatório para ele, em relação a Ai, ele deveria ter pego aquele relatório e ter apresentado a Deus. Falado, ó Deus, me falaram que tem pouca gente lá, que não precisa de muita gente, no máximo 2, 3 mil homens. O que o Senhor me diz disso? Ele ia ter uma resposta de Deus. Quando você consulta a Deus, Deus ele te traz uma resposta. Deus iria falar para ele, Josué, não vai não, senão eu não vou poder cumprir a promessa com você, a você. Por quê? Porque tem pecado aí, e com pecado eu não vou junto contigo. Vê o que está acontecendo, aí resolve a situação. Aí então sim, nós vamos para Ai na batalha. Mas ele não fez isso, ele ficou na palavra do homem. Acabou que Deus não pôde cumprir a promessa e acabou que ele foi derrotado. Que coisa triste, e foi humilhante a derrota. E acabou acontecendo, um pouco mais para frente, que ele incorreu no mesmo erro em relação aos Gebionitas. Ele ficou novamente na palavra do homem. Os Gebionitas vieram, falaram que era uma terra distante, contaram uma história. Em vez dele ir consultar a Deus, ele ficou na palavra dos Gebionitas, fez um acordo com eles e de repente descobriu que na verdade era 3 dias de viagem a distância deles. Eles não eram um povo tão distante como eles haviam dito. Então tem pessoas que têm cometido esse erro constantemente. Em vez de olhar para a palavra de Deus, ela fica na palavra que o homem está transmitindo para ela. Ela fica na orientação que vem do homem. Não, eu tenho que ficar na palavra que Deus dá. A Bíblia diz algo importante. A Bíblia diz que eu não devo acreditar em tudo aquilo que me dizem. Alguém vem e me fala algo contra uma pessoa. O que a Bíblia diz? Que a árvore se conhece é pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar ali, esperar e examinar a produção dos frutos. Em outras palavras, examinar e perceber se o comportamento daquela pessoa é um comportamento segundo a palavra. Se aquela pessoa age conforme Deus diz que ela deveria agir. Agora, muitas vezes a pessoa não faz isso. Ela fica na palavra dos outros. Aí, de repente, uma bênção que Deus tinha para entregar para a vida dela, Deus não pode entregar. Talvez uma promessa. Eu vejo muito isso quando, às vezes, até há uma troca de pastor. Alguém vai, assiste um culto, por exemplo, e alguém vai falar, é bom, mas ele é bravo. É bom, mas ele pede muita oferta. É bom, mas a reunião dele demora muito. É bom, mas a reunião é sonolenta. Ou seja, por que você não vai lá ver? Por que você não vai lá tirar suas próprias conclusões? Por que você não vai fazer o que a Bíblia diz, observar a árvore para ver o tipo de fruto que ela produz? A Bíblia mostra sobre uma mulher onde ela estava tirando água do poço e de repente quem encosta ali naquele poço? O Senhor Jesus, O Senhor Jesus, ele encosta ali naquele poço. E ele vem e pede água para aquela mulher. Ela olhou para ele e falou, em outras palavras, era um inimigo, era um povo inimigo do outro povo. Ela fazia parte de um povo inimigo do povo de Deus, e ela vem e vê o Senhor Jesus e fala, vem cá, Em outras palavras, ela ficou sem entender, o que é aqui que esse homem veio falar comigo? Aí Jesus começa a conversar com essa mulher, pede água para ela, e ela conversa com ele. Ele fala que se ela soubesse com quem ela estava falando,
ela daria água porque ele tinha uma água que, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. E ela vem e fala, eu quero beber dessa água e tal. Aí o Senhor Jesus vem e manda ela, vai lá, chamar teu marido. Aí ela pega e fala, não tenho marido. Jesus fala, realmente, você não tem. Já teve 5. Esse é emprestado. Não era o marido dela. Aí ela se espanta. Percebeu que ele era um profeta. Porque ele falara da vida dela sem ela ter falado nada da vida dela para ele. E ela vai anunciando. E fala para as pessoas, olha, tem um homem aí que é um profeta, ele falou tudo da minha vida, sem eu falar nada para ele. E a Bíblia diz que algumas pessoas foram lá ver. E eles viram o fruto da árvore. Aí o que acontece? Eles disseram, agora nós cremos, não é porque você falou, agora nós cremos porque nós vimos. Nós vimos. Então, aprenda uma lição. Você pode abortar uma bênção de Deus na sua vida. Você pode impedir uma resposta dele para a sua vida. Porque você é uma pessoa que fica na palavra dos outros. Irmão, fica na palavra de Deus. A árvore se conhece pelo fruto. A árvore não se conhece pela palavra de alguém, pela palavra de um outro. A árvore se conhece pelo fruto. Vá, observe, analise. Segundo a palavra, que a palavra seja o juiz, julgue. Segundo a palavra seja o juiz, julgue se é de Deus ou se não é de Deus. Mas não fica na conversa dos outros. Eu ouvi falar. Meu Deus do céu. E nisso, muitas bênçãos têm sido impedidas de chegar à vida da pessoa, porque ela fica no que ela ouviu falar, porque alguém disse, porque alguém falou. Vá, experimente do fruto. Veja se o fruto é produzido de acordo com a palavra, se vem de Deus, mas não fica na conversa de ninguém. Olha, eu sou o pastor Antônio Júnior, estou aqui na nossa sede regional do Tatuapé, na Avenida Celso Garcia, número 3757. Eu estou aqui de plantão hoje o dia todo, fiz a reunião da manhã, vou fazer a reunião da tarde agora, às 14 horas, e vou fazer também a reunião da noite, às 19 horas e 30 minutos. Nós temos tido dias de muita chuva na cidade de São Paulo, mas eu tenho falado muito sério com as pessoas. Se eu, chovendo ou não chovendo, pastor, mas está chovendo, eu não teria que trabalhar? Eu não vou trabalhar? Claro, pastor, eu preciso trabalhar. Você não precisa de Deus, não? Quer dizer, o teu emprego, o teu trabalho é mais importante que o teu Deus? Nós temos que olhar as prioridades. Se eu tenho que trabalhar porque é muito importante, então eu saio com chuva, então eu vou à igreja buscar Deus, porque Deus é mais importante que o trabalho, porque foi Ele que me deu trabalho, foi Ele que me deu capacidade, foi Ele que me deu saúde, foi Ele que me deu força. Então, igualmente, eu vou buscar Deus. Então, vem estar comigo hoje, tá bom? Ainda às 14 horas, depois às 19 horas e 30 minutos, como eu já disse, na Avenida Celso Garcia, 3757, esquina com a Tuiuti. Eu, pastor Antônio Júnior, eu tenho uma resposta de Deus para você. Eu sou a resposta da sua oração. Você clamou, você pediu e Deus me enviou para te abençoar. Vou ficar por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe.